Em época de crise, não é raro ver o aumento da lista de inadimplentes. Muita gente não consegue quitar todos os compromissos do mês e acaba devendo. Mas quando você é cobrado de uma dívida que não é sua, isso é possível? Bom, para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Humberto Valim, que está aqui no estúdio do Jornal da Justiça hoje conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, em que situações o cônjuge, por exemplo, pessoa que é casada, o marido, a mulher aí, pode ser utilizado para quitar débitos do esposo da mulher? Pode acontecer isso? Pode acontecer e são várias as situações. O normal é aquele cônjuge que faz uma dívida e esta dívida é para o benefício do casal, para o benefício da família. Neste caso, o cônjuge não pagando, o outro responde por essa dívida. Vamos dar um exemplo, tipo um empréstimo no banco, por exemplo. O marido vai lá e contrai um empréstimo, ele é casado, né, devidamente casado, e como não consegue pagar. Mesmo a esposa não sabendo dessa dívida, ela pode ser cobrada? Pode ser cobrada. Normalmente, empréstimos bancários exigem a assinatura, a anuência do cônjuge. Não existindo a assinatura e se o banco, o credor, demonstrar que aquele recurso foi para o benefício, por exemplo, ele fez um empréstimo para reformar a casa, colocar uma pia nova, reformar um quarto. Fato é que, apesar da esposa, nesse seu exemplo, não ter assinado nada no banco, o banco, sim, pode penhorar bens da esposa para fazer face a esse crédito que ele tem, porque foi em benefício do casal. E dívidas anteriores ao casamento, independentemente de você casar, do regime, né, de comunhão parcial, total de bens ou exclusão total de bens. Como que ficam as dívidas anteriores nesse caso? Boa pergunta. As dívidas anteriores ao casamento, a esse relacionamento, não se comunicam. Ou seja, entrou no casamento, existem dívidas, essas dívidas são de responsabilidade de cada cônjuge. Como também, eventualmente, na mudança de regime. Você pode mudar o regime de casamento. Passando o regime para separação de bens, a partir do momento que o casal separa-se, o regime, a dívida é de cada um que a fez. Uma coisa muito comum, né? O marido ou a esposa aí, geralmente o marido também, tem alguma dívida de jogo. Como evitar a dilapidação do patrimônio do casal por uma dívida de jogo, por exemplo? Muito importante. Infelizmente, isso é uma praga do nosso país. Fato é que o esposo ou a esposa, normalmente o esposo está dilapidando, a esposa tem dois recursos. Ela pode judicialmente pedir a interdição parcial daquele cônjuge apenas para que ele fique impossibilitado de transferir, de vender qualquer bem. Ou ela pode, se casar em comunhão de bens, ela pode judicialmente, motivado por este problema sério, esse vício do jogo, ela pode pedir para que se altere, eventualmente, da comunhão de bens para separação de bens. Alterando o regime de comunhão para separação de bens, a esposa, ou o esposo no caso, ela ficaria isenta, não pagaria pelas dívidas daquele que contraiu com jogo. Doutor, um filho pode se responsabilizar, pode ser responsabilizado pela dívida do pai ou da mãe e vice-versa? Normalmente, poucos sabem, né? Os pais são responsáveis pelas dívidas dos filhos, principalmente relacionado à pensão alimentícia. É muito comum os nossos jovens, precocemente, têm filhos, mas não têm condições. Na eventualidade de uma ação da mãe pedindo pensão para um filho que é desempregado, é adolescente, pode sim, essa obrigação de dar alimentos recorrer sobre os avós, sobre os tios, independente. O que é importante em saber neste caso específico, a criança tem que ter direito a uma pensão. Se o pai não tem, os avós vão ter, os bisavós, os tios, o mais importante é garantir a sobrevivência dessa criança. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Bom, o Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com o advogado Humberto Valim, que hoje está aqui no estúdio conosco e está conversando sobre aquelas possibilidades de uma pessoa ser responsabilizada pela dívida de outra. E a gente já conversou sobre algumas situações, né, doutor? Inclusive, caso de pensão alimentícia,
Muitos avós e avós não sabem que podem ser responsabilizados se o filho, pela pensão alimentícia do neto, se o filho não tiver condições de pagar. Mas um outro caso muito comum também. Tem um filho de 19, 20 anos, mora ainda com os pais, o pai tem um carro, empresta o carro para o filho acaba saindo, se envolvendo num acidente, que gera aí uma dívida, né? Se ele estiver errado. Quem paga essa dívida? Em regra, é o condutor. Neste caso em particular, supondo que o condutor do veículo não tenha condições, o proprietário, ou seja, aquele que estiver com o nome no documento único de transferência, ou seja, no IPVA, ou seja, o proprietário do veículo, independente de quem esteja dirigindo, pagará todos os prejuízos e poderá eventualmente ajuizar uma ação de regresso contra esse condutor ou até o filho. E no caso de fiador, por exemplo, porque é ali uma pessoa, né, que se responsabiliza pelo pagamento de uma dívida de aluguel, geralmente, de uma outra pessoa. No caso do fiador, se o locador não conseguir pagar que tal aluguel que ele se comprometeu, o que acontece com o fiador? Muito importante. Inclusive na Bíblia diz que aquele que faz uma fiança se torna escravo daquela pessoa. Ou seja, muito importante ter consciência de que ao anuir num contrato de locação, você como fiador, você e sua esposa como fiador, e aquele inquilino não pagar, você deverá pagar. E se não pagar, veja bem, o seu imóvel, o seu sonhado imóvel, o único imóvel da sua vida, que é impenhorável na maioria dos casos, tem uma exceção. É aquela que, se você for fiador de aluguel de alguém, aquele seu único imóvel vai ser leiloado para pagar a dívida daquele amigo, entre aspas, que não pagou aluguel. Recomendamos, então, que não seja fiador em hipótese alguma. É uma situação a se pensar, né, doutor? E se a pessoa morre, por exemplo, com várias dívidas? Quem se responsabiliza por essa dívida? Muito interessante a pergunta. Ao morrer, a pessoa deixa bens. Estes bens podem ser da ordem positiva ou negativa. No caso que você está colocando, ele deixou dívidas. Ao fazer o inventário dos bens, aquele que vai receber esse inventário pode optar por um dever moral, aceitar essa herança, que é uma herança negativa. Ele aceita a herança e vai pagar todos os credores, por exemplo, do pai que faleceu. Mas o que normalmente ocorre é, falecendo alguém com dívidas, os herdeiros simplesmente renunciam à herança e o credor não receberá destes herdeiros. Se tiver espólio, pode ser descontado desse espólio? Toda a dívida vai ser descontada do espólio, havendo saldo positivo, vai ser dividida entre os herdeiros. Havendo saldo negativo, não será repassada para os herdeiros, desde que eles renunciem a essa herança. Doutor, e como deve ser a atuação das empresas que fazem a cobrança de dívidas, né? Porque não pode cobrar a dívida de uma forma vexatória para quem está devendo, né? Veja bem, a razão nunca está com quem deve, esse é o princípio, mas mesmo devendo, ele deve ser cobrado de uma maneira digna. Qualquer cobrança que passe dos limites razoáveis, tipo deixar um recado com o seu chefe, ou sua empregada, ou parentes, relacionando que é uma dívida, já é um abuso. Ligar insistentemente, ligar de madrugada, tudo que excede ao normal é considerado uma cobrança abusiva. Cobrança abusiva dá direito ao devedor, agora sim, um consumidor que vai ter direito a receber, se conseguir provar esse assédio, verdadeiro assédio das empresas de cobrança, danos morais pelo excesso da cobrança. Cobrança extrajudicial, é legal? É legal e é muito interessante essa cobrança, porque é uma cobrança onde se resolve rapidamente a dívida com um valor menor. Não há custos com advogados, não há custos com custas judiciais. A cobrança extrajudicial, ou seja, feita fora da justiça, é muito interessante, principalmente para quem deve, porque normalmente vai pagar um valor menor se eventualmente for levado a dívida à justiça. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o doutor Humberto Valim, que conversou com a gente a respeito da responsabilidade pelas dívidas, seja da pessoa ou também de um parente próximo. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima.